você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso, e suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Tudo que nós entregamos a Cristo, Ele nos devolve de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que nós plantamos um corpo animal e colhemos um corpo celestial. Ui! Agora você imagina, a Bíblia diz que se nós formos fiéis nas coisas terrenas, Ele nos dará as celestiais. E a Bíblia quem diz? Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Se o que você tem na mão é só 5 pão e 2 peixes, e precisa alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, coloca nas mãos de Cristo e você vai ver o que vai acontecer. Ô Espírito Santo. Mas Deus nunca vai te dar nada sem antes você não entregar a Ele primeiro. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Está no ar, o programa que leva a palavra que transforma, liberta e renova vidas. Começa agora, tempo de pregação, um momento de fé, reflexão e ensinamento direto do coração de Deus para o seu coração. Prepare sua Bíblia, abra o coração, porque Deus tem uma mensagem para você. Tempo de pregação, a palavra viva em ação. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou
que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, ainda tem vida, não acabou, ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Preciso da tua graça, da tua misericórdia. Preciso de ti, preciso de ti. Os ventos vêm tão fortes, fazendo-me parar. Preciso de ti,
seguir. Preciso me render, confiar em ti, arde no meu peito a vontade de seguir. Vem soprar teu Espírito em mim e derramar o teu Shekinah. Enche-me, transforma-me, usa-me, eu quero te servir. Vem soprar teu Espírito em mim e derramar o teu Shekinah. Enche-me, transforma-me, usa-me, eu quero te servir. Preciso da tua graça, da tua misericórdia. Preciso de ti, preciso de ti. Os ventos vêm tão fortes, fazendo-me parar. Preciso de ti, preciso de ti. Vem soprar teu Espírito em mim e derramar o teu Shekinah. Enche-me, transforma-me, usa-me, eu quero te servir. Vem soprar teu Espírito em mim e derramar o teu Shekinah. Enche-me, transforma-me, usa-me, eu quero te servir. Preciso de ti. A proposta do deserto é eliminar de Israel aquilo que impede dele alcançar o melhor de Deus para a vida dele. O deserto é um lugar onde Deus revela a sua palavra para nós, para o nosso coração. Então, uma das coisas que eu aprendo sobre a voz de Deus é que Deus nem sempre fala o que queremos ouvir, mas Ele sempre vai falar o que nós precisamos ouvir. Isso tem mexido muito comigo sobre fazer o que eu quero e fazer o que eu preciso. Você entende isso? Nós estamos numa era digital onde nós temos aprendido a sempre fazer o que queremos fazer. Faço do jeito que eu quero, sou dono das minhas ventas, e isso não soa de maneira com maturidade. Pessoas maduras não fazem o que querem fazer, fazem o que têm que fazer. Isso é uma tarraxa. É tarraxa? É uma tarraxa que eu vou apertar sempre, até que a nota seja agradável. Entende isso? Você está aqui? Gente, a paz do Senhor, boa noite, que alegria nós estarmos aqui
depois de quase um século sem ver vocês, para mim passou muito tempo, mas aprove a Deus nós podermos chegar aqui hoje para podermos compartilhar da grandeza, da graça, mutuamente, do amor de Deus para com as nossas vidas. Eu entendo quando Paulo fala nesse compartilhar, ele sempre dizia às igrejas, quando ele pretendia encontrar com as igrejas, ou estar naquelas igrejas, e às vezes era impedido de ir, esse compartilhar mútuo não era só da parte de Paulo para com a igreja, mas da parte da igreja para com Paulo. É sempre tão bom quando nós vemos vocês, quando nós nos encontramos, temos um tempo de qualidade, de adoração e de louvor ao nosso Deus. É sempre bom olhar para o rostinho de vocês. A Madeline, que toda vida que sobe aqui, olha e diz: ô povo lindo. Mas isso é uma verdade, né? Então, sim, vocês são belos e nós bendizemos ao nome do Senhor pela vida de vocês. Mas eu sempre também tenho aprendido que sempre nós podemos ir a níveis maiores, sempre nós podemos melhorar, e eu acredito que Deus tem um nível maior para a sua vida e para a minha vida esta noite, amém? Você crê nisso? Você pode crer comigo este momento? Nós vamos fazer uma reflexão em um texto que está no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 13, é bem conhecido, a parábola do semeador. Tem algumas coisas em todo esse capítulo que eu acho, que eu vejo assim, que eu percebo tanta grandeza. Na verdade, a Bíblia, irmãos, por inteiro, ela é incrível. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que existem áreas na Bíblia que nos confronta, que nos corrige. Existem áreas na Bíblia que nós achamos bom, mas a Bíblia, ela é proveitosa toda, tá certo? A Bíblia Sagrada, e é Paulo que diz isso, toda a palavra de Deus é proveitosa, toda a palavra, até aquelas que Deus manda amar inimigo, por exemplo, né? Imagina amar inimigo. Eu gosto dessa parte, porque amar amigo mala é chato, quanto mais amar inimigo, né? Sabe, amigo mala, é ruim de amar, quanto mais amar inimigo. E Deus manda amar inimigo. Nem sempre tem coisas na Bíblia que eu acho estranha. Uma vez eu lendo a palavra, e aí a Bíblia diz assim, lá em Colossenses: não vos irriteis contra as vossas esposas. Como assim, se ela me faz raiva? Como é que eu não me irrito? Ela me faz raiva, Senhor. Como é que eu não me irrito com uma pessoa que me faz raiva? Mas se a Bíblia está dizendo para não se irritar, eu não encontrei ainda não se irrite contra os vossos maridos, mas contra as vossas esposas já disse. Eu digo, meu Deus do céu, que implicância é essa? Isso não é um texto que eu gosto muito, mas me faz crescer. Revela coisas em mim que às vezes eu nem sei que estão lá. Você entende isso? Irmãos, problema não vem para nos destruir, vem para revelar coisas que a gente nem sabe que tem. Eu gritei com ela porque ela gritou comigo. Não, você gritou com ela porque você já tinha um grito embargado, você estava procurando uma desculpa. Jesus tinha tudo para gritar na cruz, para amaldiçoar o povo na cruz. Ele tinha desculpa da cruz, ele tinha desculpa do Calvário, mas o que é que ele faz na cruz? Entende? Tem uma coisa mexendo assim dentro da minha alma que fica assim: ou eu me vitimizo ou eu me arrependo. Faz sentido isso para você? Porque está fazendo muito sentido para mim. Ou eu me vitimizo e eu sou assim por causa disso, eu faço isso por causa disso. Ou eu me arrependo. Eu não sei se eu estou começando bem não, depois de quase um século sem a gente se ver. Mas a minha oração, queridos, o meu jeito de pregar é exatamente para a vida. Antes de eu ler o texto, vamos colocar num texto que está em 2 Timóteo 3,16, eu posso até dizer de cor, mas eu gosto de botar o Lucas para trabalhar.
que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Olha que coisa linda. Toda a Escritura é um sopro de Deus para a vida do homem. E nós amamos partes da Escritura que nos faz sair chorando. Mas, irmãos, sepultamento também faz o povo chorar. Entende isso? O que é que determina uma Escritura inspirada? Quando ela ensina, quando ela repreende, quando ela corrige, quando ela instrui em justiça. Não é justiça própria, não é o meu jeito de justiça, é o jeito de justiça de Deus. Vocês estão aqui? Está dando para me compreender? Olha o fariseu, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora, ela não podia estar à mesa. Mas na justiça de Deus, a prostituta encontra um lugar na mesa de Cristo. Presta atenção nisso, me escuta, porque essa foi uma palavra que a Madeline deu lá em Fortaleza. E ela disse o seguinte: o arrogante, ele encontra defeito até no céu. Olha só, irmão. Mas o cristão, o que é parecido com Cristo, encontra qualidade na pior pessoa. Quando eu não encontro qualidade, eu não posso nem falar do Kleber, meu Deus, porque é uma pessoa incrível. Mas já que ele está perto de mim, se eu não consigo encontrar qualidade no Kleber, irmãos, existe alguma coisa de arrogante em mim. Você entende isso? Porque tudo quanto Deus faz é o quê? Vocês lembram? 1:31 de Gênesis. Tudo que Deus faz não é bom não, é muito bom. Quem foi feito por Deus aqui? Então, com muito carinho, entendendo que o Novo Testamento quer dizer, o Senhor estava repreendendo uma manipulação lá do jovem rico. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você é muito bom. Principalmente tocando. Você é muito bom. Porque existe uma essência de Deus dentro de você. Agora, por que essas coisas não acontecem? Pelo invólucro, por aquilo que nos envolve. E aí a palavra de Deus vem para isso. Versículo 17, só para o próximo. Olha que coisa tremenda. Para que o homem de Deus seja perfeito. Ele está dizendo que existem etapas que a palavra vai fazendo até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Quando a gente olha para Cristo e olha para nós, é como se nós fôssemos menor do que o José. Né, José? Gosto de ti, cara. Tu é fenomenal. É como se nós fôssemos aqui. E nós queremos crescer e chegar do tamanho de Jesus. Você entende do tamanho de Jesus? Essa é a proposta. E aí, irmãos, para ficar do tamanho de Jesus, a gente lava os pés do João e lava os pés do Judas. A gente dá ceia para o João e dá ceia para o Judas. A gente ama o João e ama o Judas. Meu Deus! Enquanto nós vamos resistindo isso, nós vamos adiando o processo da mudança. E existem coisas, irmãos, que nós temos que fazer, e você tem que fazer. Não deixa para amanhã não, faz logo. Vamos lá para o nosso texto de Mateus. Ai, que coisa boa é a palavra. Capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Que gostoso sentirmos. Aleluia. Tu és a porta e nós entramos por ti. Todo aquele que entra por qualquer outro lugar é ladrão e salteador. Nós entramos por ti, tu és a porta. E nós queremos entrar pela porta. Oh,
Nós queremos ouvir a voz do pastor. Aleluia. Obrigado. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Versículo 10. E cercando-se deles os seus discípulos, isso é uma parábola, eu amo esse texto por inteiro. Ele fala sobre a semeadura, ele fala sobre o trigo e o joio, sobre o grão de mostarda, ele fala sobre a questão do fermento. Tem muita coisa interessante nesse texto. Não vai dar tempo de nós falarmos sobre tudo, mas capte aquilo que for para lhe levar a lugares melhores diante do Senhor. Quando eu digo lugares melhores, lugares maiores, não é lugar de conforto não, é na verdade te tirar dessa zona de conforto, para ir para um lugar onde você e eu temos que estar, ok? E aí, nesse texto diz assim: cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu quero começar por aqui. Gente, para quem Deus se revela? Deus se revela para quem o cerca. Deus se revela para quem se aproxima dele. Deus se revela para quem busca ele. Eu quero aprender a tocar violão. Ô, Kleber, eu queria aprender a tocar violão. Tá certo, eu estou dando aula dia de segunda-feira, mas eu não apareço na segunda-feira. Aí eu chego, sinceramente, Kleber, já está com um mês que eu falo contigo, cara, e eu não aprendi a tocar violão. Eu quero aprender a tocar violão. O Kleber diz: animal, eu não estou dizendo para ti que dia de segunda-feira eu te dou aula e tu não vem para a aula. Como é que tu vai aprender? Quem é que vai aprender a tocar violão? Quem vem para a aula e se aproxima do Kleber. Às vezes nós queremos: ai, como eu queria ser um vaso que nem fulano, eu queria pregar que nem Beltrano, eu queria cantar que nem não sei quem, eu queria tocar. Querido, como você está se aproximando do mestre? Como você se aproxima? Ele fala direto com quem se aproxima dele. Eu imagino aqui, na verdade, é o seguinte: entende o que ele fala quem se aproxima dele. Quando ele fala aos fariseus, lá no capítulo 8 de João, ele diz assim: vocês não entendem a minha linguagem. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Deus ama se comunicar. Ele ama tanto se comunicar que a Bíblia diz que ele fala de toda parte. Está lá em Provérbios 1. A sabedoria fala de toda parte. Às vezes, quando as pessoas vêm falar comigo: pastor, não sei por que eu estou passando por isso, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o feedback que você tem? O que é que você aprende com esse problema? Onde esse problema quer te levar? Eu não tenho uma resposta para você, mas eu acredito que você tem a resposta para isso. Tá fazendo sentido para você? Você está aqui, irmãos. Nenhuma doença, nenhum problema, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada. Você sabia que em acidentes que às vezes nós sofremos são coisas que as nossas emoções arranjam? Eu fiz um curso chamado Fraturas Emocionais. E é tão interessante isso, que crianças que, se ela for destra, que quebra muito osso entre 2 e 9 anos de idade, do lado esquerdo, ele está sendo pressionado pelo pai. Crianças que quebram muito do lado direito, entre 2 e 9 anos, está sendo pressionado pela mãe. O corpo fala. Já estou mudando aqui, mas eu volto já para o texto. Então, nenhum problema para você é para você desistir, mas é para abrir os seus olhos. É para te fazer compreender as coisas. E às vezes nós não queremos aceitar o processo da transformação.
Então, multidão cerca o Senhor pelo pão, discípulo cerca o Senhor pelo crescimento. Multidão ama pão com peixe, irmão, e parece que é bom pão com peixe. Chega, me deu água na boca. Mas discípulo senta perto do Senhor, às vezes até para ouvir assim, presta atenção nisso: para trás de mim, Satanás. Isso é discípulo. Discípulo não ouve o que quer, ouve o que precisa ouvir. Ai, Espírito Santo, eu não sei se você quer continuar sendo multidão ou se você quer passar para o nível de discípulo e depois ser apóstolo. É verdade que multidão come peixe e pão e depois vai para casa. No dia que a mensagem é dura, ele vai embora. Mas discípulo, ele ouve as coisas às vezes ruim, engole ruim, sabe? Chora, lamenta, mas tem dia que até a sombra dele está curando doente. E eu acredito que vale a pena. Aleluia. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios que a glória de Deus é esconder os segredos, e a glória dos homens, para esse relógio aí, e a glória dos homens é descobrir os segredos. É como um pai que se esconde do seu filho e fica brincando de esconde-esconde com o filho. Sinceramente, faz tempo que Deus não fala comigo. Então Ele está dizendo: aumenta a meta, porque eu não estou mais me escondendo tão fácil quanto antes. Por que é que Deus não está mais falando comigo? Porque você ama orar só aqueles 2 minutinhos. Aumenta a meta. Ora 2,5 minutos para tu ver o que é que vai acontecer. Deus. Vamos lá. Versículo de número 13. E por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado, ouviu de qualquer jeito. Por que eu não entendo Deus falando? Porque eu estou ouvindo de qualquer jeito. Por que Eli não estava mais ouvindo Deus nos dias de Samuel? E Samuel, uma criança, estava ouvindo Deus? Porque Eli estava ouvindo de qualquer jeito. Você já conversou com alguém que está olhando para outro lugar? Como é que você se sente? Você está conversando com uma pessoa aqui, e a pessoa não te dá nem atenção. Como é que você se sente? Pensa sobre isso. Ouviu de mau grado, olha só, ouviu de mau grado com os seus ouvidos, fechou os seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Amados, existe um homem, ele era americano, mas ele foi morar na África, de Lake, é mais ou menos assim o nome dele. E aquele homem era incrível, ele tinha uma equipe incrível. Houve uma peste muito forte na África, eu não sei se foi a peste negra, alguma coisa assim, e os médicos estavam também adoecendo, e só a equipe deste homem, presta atenção nisso, só a equipe desse homem conseguia cuidar das pessoas e não adoeciam. E um médico chegou para ele e disse: por que você não adoece? O que está acontecendo? E ele disse: me arranje um sangue contaminado. Ele pegou o sangue contaminado, não podia nem tocar no sangue porque a pessoa morria, adoecia. Agora põe o sangue contaminado aqui na minha mão e vê o que é que acontece. E botou o microscópio, e botou o microscópio na mão e foi lá para olhar, enquanto aquele sangue contaminado estava na mão dele, começou a morrer o vírus, aquele mal. O homem tinha uma unção poderosa.
E a esposa dele era incrível. Então, não havia um doente que eles não orassem que não fosse curado. Eu quero colocar aqui, eu não estou generalizando, mas colocando para nós algo para nós pensarmos. Então, não havia doença que eles orando Deus não curava. E quando Deus não curava alguém, quando alguém não era curado, eles eram levados para um lugar chamado sala de cura, para conversar com a esposa dele. E ela dizia: você não está sendo curado porque você não está perdoando. Você não está sendo curado porque você tem um problema, um pecado oculto. Não tenho, não tem nada a ver. Então, tudo bem, você está no seu tempo. Mas enquanto você não confessar, enquanto você não se render, enquanto você não se colocar diante de Deus, Deus não vai te curar. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que quando nós não damos ouvido à sua palavra atentamente e não nos convertemos, irmãos, nós não seremos curados. Existem áreas da nossa vida que nunca muda, porque o Senhor está chamando para um compromisso maior. Existem áreas da nossa vida que nunca vai mudar enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser. Você entende isso? Você está aqui? Nós acreditamos que este é um ambiente de cura, de poder, onde o Senhor revela a sua glória, onde pessoas podem ser curadas. E por que que algumas coisas não acontecem? Porque eu preciso começar a ouvir o que Deus está falando para mim. Porque Deus está falando, eu estou ouvindo de mau grado, eu estou ouvindo de qualquer jeito. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque senão, querido, o mundo vai mudar, as pessoas vão passar na sua frente e você não vai entender, porque você não alcança aquela pessoa, porque você está no vitimismo no lugar do arrependimento. Ai, Espírito Santo, eu amo me vitimizar, irmão, minha esposa sabe disso, mas eu preciso me arrepender. Tem dia que eu estou com vontade de dizer: ó vida. Mas bate o pó e diz: isso não é para você. Irmãos, esses últimos dias, eu estava dizendo, nós estamos tendo uma aula com uma menina incrível, a Marjorie, todo domingo às 3 horas da tarde. Ela é uma pessoa incrível. Ela morou aqui em Quixadá, conheceu a gente aqui em Quixadá, né? E agora está congregando conosco lá. E eu estava dizendo: depois que eu endoidei, nunca mais eu melhorei. E tem dias que os gatilhos são acionados na minha cabeça. Tem dias, tem noites, tem madrugadas que é meio louco. Mas sabe o que é que eu tenho escutado ultimamente? Você sabe mais do que isso. Porque se eu não soubesse mais do que isso, eu podia voltar para aquele lugarzinho, sabe, da coitadice. Oh, como é bom estar aqui. Como eu queria que as pessoas dissessem alguma coisa boa para mim. Oh. Vamos ser bem cearense, olha para a pessoa do seu lado e diz: te alui, macho. Te alui aí. Te ajeita aí, rapaz. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Tem áreas da nossa vida, querido, fulano melhorou mais do que eu, não sei o que aconteceu, não sabe o que aconteceu, que ele teve a coragem de correr e você quis parar no meio do caminho. Uma vez eu estava dizendo no altar: gente, se vocês não tiverem cuidado, eu vou me embora e vocês vão ficar para trás. E uma pessoa achou que aquilo foi muito arrogante. E eu disse: eu não posso nem pedir perdão, porque talvez tenha soado arrogante por causa da sua mentalidade. Mas existem verdades, irmãos, que na verdade dói muito. Mas existem terras que não produzem se a terra não for sucada, sabe? Ela for batida mesmo, revirada. E eu vim aqui essa noite para revirar a terra, porque você é uma terra frutífera. Você é alguém incrível, você é muito bom. Você é muito bom. Por que eu não estou crescendo? Porque está ouvindo de mau grado.
porque passou a vida inteira ouvindo de mau grado. Tem daquela coisa lá, né, do Instagram, que o pessoal diz assim: se eu tivesse escutado meu pai, eu não estaria aqui. E a pessoa pergunta: e o que foi que ele falou? Eu não sei não, que eu não escutei. É mais ou menos nesse nível. Tem gente que está dentro da igreja, irmãos, e até chora, e faz toda aquela fantasia, porque é bom chorar. Eu amo demais chorar. Embora assim, eu sou tão feio chorando, eu sou feio normal, quanto mais chorando. A Madeline chora, ela fica com esse rosto de linda dela, de princesa, nem mexe o rosto, as lágrimas descendo. Eu para chorar tenho que fazer uma cara assim, oh meu Deus. Mas irmãos, o que revela um culto não é o tanto que eu choro, é o tanto que eu mudo. Ai, Espírito Santo, eu estou gostando dessa palavra hoje aqui. Como diz o Bill Jones, foi boa, Marciano, essa foi boa. Eu quero chamar a nossa atenção para isso. Para de ouvir de mau grado. Cara, eu tenho que me ajeitar. Essa verdade doeu, mas eu tenho que mudar. Porque você vai chegar aos 80 anos, irmão, do mesmo jeito. Gente, eu quero chegar aos 175 anos igual a Abraão, com uma diferença: eu não quero outra mulher não, mas eu quero chegar eu já estou com quase 100, né? Eu já estou quase 100, só falta pouco para 175. Que é isso, pastor, está mentindo? Tô não, irmão. Eu e Madeline somos um. Se contar, dá quase 100. Só falta um para 100. Olha só. Está fazendo sentido para você? Eu vou fazer que nem o Vieira. Dê um glória aí para quebrar o gelo. E aí ele vai explicar, mas bem-aventurados os vossos olhos. Vamos pular lá para o versículo 19 do capítulo 13. Ouvindo alguém a palavra do reino, e outra coisa, aqui não diz, mas ele diz que a semente é a palavra, certo? Nós temos muita coisa na Bíblia que é semente. Amor é semente, Cristo é chamado de semente, a semente da mulher. Dinheiro é semente, você sabia? Está lá o que você fala é semente, e a escritura é uma semente. E olha que coisa interessante: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que é semeado ao pé do caminho. Tem gente que ouve a palavra, queridos, está aqui, a coisa está acontecendo, mas se ela não compreender o que é sabedoria, sabedoria é a prática daquilo que eu aprendo. Uma das coisas que eu entendo e tenho visto muitas vezes é a falta de meditação e de estar se aprofundando mais e mais nessa meditação. O pastor Jean que diz que meditação traz fascinação. E o Pedro Morel fez uma explicação sobre fascinação que eu achei incrível. Ele diz que é como que alguém que vai a uma cachoeira e descobre caminhos novos para aquela cachoeira. Ele foi falando cada etapa. E quando chega de tarde, chegou a hora de ir embora, mas aquela pessoa não quer sair dali porque ficou fascinado. Uma pessoa fascinada, por mais que as circunstâncias mostrem o contrário para ela, ela não quer deixar aquele ambiente, porque ela está fascinada. Você entende isso? Uma pessoa fascinada, ela não troca os seus princípios e os seus valores por nada, porque ela está fascinada, e só traz fascinação se houver meditação, e se houver revelação. E nós estamos precisando desta revelação. E às vezes termina o culto, qualquer coisinha tira a palavra do meu coração. Por quê? Porque eu ouvi de mau grado e eu não entendi o que Deus estava falando.
Ok? Vamos mais para o próximo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pessoas que se ofendem rápido. Eu gostei disso aqui. Eu digo, meu Deus, por que é raiz em si mesmo? Não tem raiz em si mesmo. Será que é porque é raiz profunda? Mas por que o tradutor resolveu botar em si mesmo? Em si mesmo. Eu fiquei martelando em si mesmo. Preste atenção nisso. São pessoas que só vivem pelo contexto. Eles não se alegram a partir do que Deus fez nele. Ele só se alegra a partir do contexto. Eu vou tentar explicar isso. O cristianismo dele é determinado pela maneira que os outros tratam ele. Ele sempre vive no entusiasmo, no sentido de que alguém fica alegrando o coração dessa pessoa. Independente se tem tempestade ou não, irmão, dentro de mim eu sei o que Deus fez da minha vida. Independente que alguém esteja alegre comigo ou não, o meu cristianismo não é negociável. Não é porque eu estou aqui, na frente de um eu faço de um jeito, e na frente de outro eu sou de outro jeito, porque o meu cristianismo é determinado pelo ambiente. O meu cristianismo não é determinado pelo ambiente. O meu cristianismo é determinado pela raiz de Deus que cresceu dentro de mim. Se eu estou na prisão, eu estou cantando e orando. Se eu estou vivendo bem, eu estou cantando e orando. Se eu tenho um tempo de escassez, eu estou cantando e orando. Se eu estou vivendo em lugares de palácio, eu estou adorando e exaltando o nome do Senhor, porque o que determina o meu cristianismo é a raiz da palavra dentro de mim, e não o contexto que eu estou vivendo. Você compreende isso? O que determina o seu tipo de crente? O meu jeito de ser crente? É o contexto? Eu me lembro de uma vez que toda vida que eu ia para um lugar que tem aqui, eu não vou dizer, porque vocês conhecem Quixadá e não dá para dizer. E aí eu sentava lá com aquela turma e o pessoal ia contar piada de papagaio, de Joãozinho, né? Imagina quanta piada. Eu estava lá, eu rio por vento, quanto mais com piada. Aí eu cheguei um dia na casa do pastor Carneiro, ele chegou e disse: ô irmão Marciano, às vezes a gente fica ouvindo umas piadas que não é muito legal. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor, nunca mais isso vai acontecer. Fui, no outro dia estava lá, e o pessoal começou a contar. Eu disse, não, quem vai contar a história hoje sou eu. Peguei um Novo Testamento que eu tinha no bolso, que eu já levei pronto para aquilo. Nunca mais eles quiseram conversar comigo, porque o meu cristianismo não é determinado pelo ambiente que eu vivo. Aleluia. O meu cristianismo é determinado pelos princípios e os valores que as raízes de Deus cresceram dentro de mim. Você entende isso? Ai Deus, que nós, Espírito Santo, que nós possamos ver essas questões que a palavra traz para o nosso coração, querido. Dentro de si. Outro semeado entre espinhos, e a palavra, ouve a palavra, mas os cuidados desta vida, deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Eu preciso dizer uma coisa, irmãos, eu creio em prosperidade até o tutano dos ossos. Deixa eu usar esse termo aqui. Eu creio que todo crente deveria ser rico e muito rico. Eu só não creio que a riqueza e a prosperidade deveria tomar o seu cristianismo. Esse é um problema. Se a prosperidade e a riqueza é maior do que o seu cristianismo, isso é idolatria. E é por isso que você talvez não cresça financeiramente. Porque a proposta e a ideia de... Olha para Abraão, olha para Davi, olha para Salomão. Olha para essa turma, olha para Moisés crescendo no deserto. Olha para a turma, o quanto eles tinham. Vocês compreendem isso? A proposta de Deus é essa. Ah, mas por que não acontece? Porque talvez você transforme o seu dinheiro no seu Deus. E aí a gente acaba se distraindo.
E aí o rapaz diz lá em Provérbios: não me dê riqueza para que eu não me esqueça de ti, nem me dê pobreza para que eu não blasfeme de ti, mas me dê o suficiente. Mas isso é uma característica dele. Senhor, eu quero prosperidade e riqueza, mas eu nunca quero esquecer de ti. O dinheiro para mim é uma ferramenta e não Deus. Ele não me governa, sou eu que governo ele. Você entende isso? Outra coisa, não é, eu não corro atrás do dinheiro, é ele que tem que correr atrás de mim. As coisas vão acontecendo assim. E aí o que é que acontece? Muitas vezes nós ouvimos a palavra e Deus começa a abençoar. Eu conheço gente, irmãos, é incrível, incrível. Vamos já terminar, tá certo? Como faz tempo que eu não venho, vou descontar os dias que eu não vim. Eu conheço gente que quebra, aí se reconcilia, chora, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor restaura, abençoa, começa a crescer financeiramente, está no culto, é dizimista. Irmão Marciano, o negócio está pegando, rapaz, eu estou bem, glória a Deus. Aí de repente, quando está num nível bem alto, as finanças estão boas, não vai à igreja, não adora o Senhor, esquece do Senhor, quebra. Eu já vi isso assim, na mesma pessoa várias vezes. E depois, eu fico olhando, eu acho que eu tenho vontade de dizer: você não presta rico não, você só presta pobre. Tem gente que diz assim: eu orei tanto para que o Senhor me abençoasse, eu não posso ir mais para a igreja porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a minha empresa, isso, como diz o José, eu vou fazer uma oração de novo, vou fazer a segunda oração por você. Quebra, Jesus. Você entende que tem gente que é assim. Amados, quem é o meu Deus? O que é Deus? O que é idolatria? É tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Eu já vi coisas tão interessantes acontecer. Eu preciso dizer isso, que você tenha maturidade de ouvir e dizer algumas coisas com cuidado. Não é sobre estar na igreja, é sobre minha vida cristã de verdade. Entende isso? Eu quero deixar claro isso, porque existem limitações, mas nós precisamos ter muito cuidado. Aquilo não pode me fazer me afastar do Senhor. Eu não digo nem da igreja não, do Senhor Jesus. Do Senhor. Tem tanta coisa que eu lembro, tanto aconselhamento desses 30 anos que eu vejo. Ontem veio um garoto falar comigo para eu casar ele. Eu digo: meu Deus, vi tua mãe grávida de ti, te apresentei, te batizei, e agora eu vou casar ele. E é nesses 30 e tantos anos, irmãos, a gente vê muita coisa acontecendo. As raízes, elas são sufocadas pela distração da vida. Eu termino com o próximo versículo. Mas o que foi semeado em boa terra, e eu gosto, e eu aprendi isso com a Lídia Soares, né? A Lídia Soares, a esposa do Davi. Eu achei muito tremendo. Ele diz: o problema não é a semente, é a terra. É o tipo de terra. A semente, ela é boa. A terra é que tinha problema nesse caso aqui. Ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Quantos aqui ouviram a palavra da Bíblia hoje aqui? Você ouviu a palavra? Eu não vou dizer a palavra de Deus ou Deus falar, porque eu nem sempre ouvir a Bíblia pode ser para você uma inspiração que transforma a sua vida. Outro dia eu explico sobre isso. Ouve a palavra, compreende essa palavra e dá fruto nessa palavra. Porque às vezes eu escuto, às vezes eu compreendo, mas eu não mudo, eu não dou fruto, não adianta. A palavra de Deus revelada ao meu coração, ela tem um efeito. Quantas vezes eu vi homens de Deus orarem perto de mim e eu dizer assim: eu também, Senhor.
homens de Deus pregaram, eu quero isso também, Senhor. E corria para o jejum e para a oração. Eu quero mais, Senhor. Eu quero a minha vida mudada e transformada assim, Senhor. Buscando ao Senhor. E aí, irmãos, tem gente que dá fruto de 100, de 60, de 30, por um. A semente vai brotar em você. O texto sagrado aqui, tantas coisas bem interessantes. O fermento é colocado em 3 massas. E eu gosto disso porque é o único lugar na Bíblia que o fermento é bom. E em 3 medidas de massa. Por que 3 medidas de massa? Porque no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, as 3 áreas da minha vida precisam estar bem com o Senhor. Mas uma das coisas que eu acho legal é o joio e o trigo. Eu vejo as pessoas dizendo: você é joio, você é trigo, você é trigo, você é joio. Ninguém sabe quando é joio e quando é trigo enquanto não amadurece. Pessoas maduras, quando elas são trigo, que amassam elas, quando abre a mão, a semente do trigo está lá. Mas quando o joio cresce também, que os dois crescem junto, que amassam o joio, quando abre a mão não tem nada. Põe a mão nas minhas palavras, depois de eu amassar você muito hoje aqui, o que é que você oferece? O que é que aparece depois dessa sabatina hoje à noite? O que é que eu revelo? Entende? Pessoas maduras, irmãos, não se divorciam na primeira discussão. Pessoas maduras crescem com as discussões. Pessoas maduras não pedem demissão no primeiro grito do patrão. Pessoas maduras melhoram o seu jeito de agir no dia que o patrão grita. Pessoas maduras, elas dão fruto quando são machucadas. Alguém chegou para o patrão e disse: eu trabalho aqui há não sei quantos anos e o senhor nunca me promoveu. O Beltrano está com poucos dias aqui e o senhor já deu o cargo que eu queria para ele. Eu desejei muitos anos e o senhor deu o cargo para ele e não deu para mim. Ele disse: me perdoe. O patrão dizendo: me desculpe, mas eu queria pedir um favor a você. Nós estamos precisando de, mais ou menos assim a história, precisando de suco de laranja para distribuir para toda a empresa. Você poderia ver sobre isso? E o homem foi na feira, olhou lá e voltou e disse: não tem laranja na feira, não tem como a gente fazer esse suco. Tá certo, sente aí. Chamou o rapaz que ele promoveu. Fulano, nós estamos precisando de suco de laranja para distribuir na empresa. Você poderia fazer uma compra na feira para a gente sobre isso? O rapaz foi, com um pedaço ele voltou. Não tem laranja. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu pesquisei a cenoura, eu pesquisei também sobre a melancia, eu pesquisei daqui o preço, eu acho melhor que seja assim, se nós misturarmos assim. Ele veio com toda uma solução. Aquele homem disse: eu entendi porque é que eu não fui promovido. Pessoas que saem na frente sempre faz mais do que o que lhe pedem. Napoleão Hill diz isso. Nós precisamos começar a compreender sobre o cristianismo e parar de ser só uma pessoa que, ai, como é bom ouvir profecia. A partir de hoje, vou dizer com muito carinho, quero que você faça isso perto da pessoa, fale com a pessoa perto de você. A partir de hoje eu quero ouvir profecia vindo de você para mim. Você está me ouvindo? Eu quero ver você profetizando para mim, botando a mão na minha cabeça. É isso que eu te digo, né, vasto? Porque é gostoso ouvir profecia. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa com muito carinho. É tão gostoso, talvez melhor, é quando você profetiza para uma outra pessoa. Nós vamos crescer. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque hoje à noite você tomou a decisão de dizer: eu posso ser melhor, eu posso ser maior.
Tá vindo tanta coisa no meu coração. Tem uma garota lá em Fortaleza, e eu pregando, eu disse: você não consegue aumentar R$3 do seu salário por dia? R$3? E ela pensou: eu consigo, realmente, R$3 só eu consigo. Ela era empregada de uma pessoa, funcionária de uma pessoa, e ela começou a fazer venda daquele produto para acrescentar R$3 ao salário dela por dia. Ela ficou tão incrível que ela colocou uma loja para ela, e hoje ela é empresária por conta desse desafio. Você pode hoje dizer assim: eu não consigo não, nada dá certo para mim. Ou você pode bater a poeira e dizer: cara, eu posso fazer melhor sim, eu sou capaz. Rapaz, eu vou profetizar, e semana que vem eu vou chegar com tudo da igreja. Eu posso ser melhor. Você entende isso? Você acredita que você pode ser melhor? Eu acredito, irmão, que eu posso ser melhor. Tem coisas acontecendo na nossa vida e eu creio que eu posso ser melhor. Nós vamos ofertar ao Senhor, tá certo? Há uma presença muito legal do Espírito aqui. Nós vamos ofertar ao Senhor. Eu quero aproveitar isso. Oferte melhor hoje. Rapaz, eu posso ser melhor até da minha oferta. Nós vamos fazer isso com alegria. Vamos apresentar a Deus um ato de adoração e de louvor, porque eu posso ser melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu serei melhor do que hoje. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Abigail, filhos crescem, irmão, filhos crescem, meu Deus. A proposta. Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso, e suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Tudo que nós entregamos a Cristo, Ele nos devolve de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que nós plantamos um corpo animal e colhemos um corpo celestial. Ui. Agora você imagina, a Bíblia diz que se nós formos fiéis nas coisas terrenas, Ele nos dará as celestiais. E a Bíblia quem diz? Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Se o que você tem na mão é só 5 pão e 2 peixes e precisa alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, coloca nas mãos de Cristo e você vai ver o que vai acontecer, ô Espírito Santo. Mas Deus nunca vai te dar nada sem antes você não entregar a Ele primeiro.
harmonias mais brilhantes se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar.